Shintaro é um Gunner de aparência infeliz que passou por mais caixas de lenços do que você assistindo Akira Recaps à noite. No entanto, tudo muda quando ele encontra um anjo quente estendido na sua varanda que o faz ver o céu pela primeira vez. Tudo começou quando Shintaro estava voltando de um longo turno e avistou um gato. Ele imediatamente parou para acariciá-lo, pois essa era a única chance que ele teria de acariciar uma gatinha. Depois ele entrou em seu apartamento, que tinha um número suspeito de caixas de lenços prontas para uma noite fria. Naquela noite, enquanto dormia, ele recebeu um pacote surpresa na sua varanda. Na manhã seguinte, Shintaro acordou e serviu-se de um pouco de leite. De repente, ele notou a janela aberta e quando foi investigar, encontrou uma garota na varanda, fazendo com que ele derramasse seu creme todo sobre ela. Toa o cumprimentou inocentemente, mas Shintaro ficou enojado com a quantidade de leite que tinha derramado nela. Então esperou do lado de fora do banheiro enquanto ela se limpava. Lá, Shintaro lutava para encontrar uma explicação para o fato de uma garota atraente estar se despindo em seu banheiro e se perguntava se estava sendo enganado. Toa então pediu a Shintaro algumas roupas, então ele começou a procurar uma camiseta limpa, já que a maioria delas tinha sido usada quando seus lenços acabaram. Assim que ela se veste minimamente, pede desculpas por usar a varanda dele sem permissão. Ela então pergunta se pode conhecer o resto da família dele, mas Shintaro explica que os perdeu em uma loja de leite anos atrás. Toa fica surpresa que Shintaro mora em uma mansão tão grande, até que Shintaro explica o que é um prédio de apartamentos. Toa se pergunta como os humanos podem viver em caixas de sapato, mas elogia-o por ter uma casa compacta. Shintaro então pergunta por que ela estava dormindo na sua varanda, fazendo com que Toa agradeça pela hospitalidade. Quando ela pergunta o que pode fazer para retribuir, Shintaro vê o decote dela como a resposta, mas o virgem nele não consegue pedir. Decepcionada, Toa decide cozinhar para ele, mas quando abre a geladeira, só encontra mais decepção. Ela então se oferece para limpar, mas acidentalmente esbarra na Bíblia secreta de Shintaro. Felizmente, ela se distrai ao tentar separar dois gatos brigando na varanda. Depois, Shintaro ajuda a enfaixar suas cicatrizes de batalha e informa que há uma maneira delicada de lidar com gatinhos usando os dedos. Toa está impressionada com a pureza da aura dele, mas Shintaro a aconselha a correr para casa, dizendo o quão perigoso é para uma garota estar perto de um virgem. Quando ele pergunta onde ela mora, Toa diz que sua casa é no céu, então ele imagina que é o nome de uma rua ou algo assim. Mas quando ela insiste que é um anjo, Shintaro se preocupa que está lidando com um tipo raro de lunático. Ele então decide que tem que se livrar dela antes que ela comece a vender óleo de cobra para ele. Toa diz que não tem para onde ir, já que é a primeira vez dela na Terra, então ela pergunta a Shintaro se pode ficar com ele. No entanto, Toa ignora o pedido dela e insiste que ele precisa ir trabalhar. Ele entrega suas roupas secas e diz para ela voltar para o asilo de onde escapou. Com isso, Toa agradece pela gentileza, fazendo-o se perguntar se está fazendo a coisa certa. Mais tarde, Shintaro sai do trabalho mais cedo devido a um problema estomacal. No entanto, no caminho para casa, tudo em que consegue pensar é se Toa está bem. De repente, Toa passa com um homem mais velho e acaba notando-o. Shintaro fica feliz que o pai dela finalmente veio buscá-la, mas Toa revela que é apenas um homem aleatório que a convidou para um hotel, já que ela não tinha para onde ir. Shintaro rapidamente agarra o Dumbet e foge do homem grávido. Mas antes que possam ir muito longe, Shintaro desmaia. Mais tarde, ele acorda em seu apartamento, então Toa pergunta como ele está. Quando Shintaro diz que está bem, Toa começa a chorar de felicidade e pergunta se ele gostaria de um pouco de mingau. Momentos depois, ela prepara algo e alimenta Shintaro. Enquanto Shintaro come, ele percebe que não tem ninguém cozinhando para ele há muito tempo, e sente falta dessa sensação. Depois ele diz a Toa que ela não deveria seguir pessoas aleatórias porque elas podem ser perigosas. Quando Toa parece triste, Shintaro sugere que ela more com ele, já que não tem outro lugar para ir. Toa abraça Shintaro de empolgação, então Shintaro conclui que ela provavelmente é o tipo bom de lunática. Shintaro pergunta como ela conseguiu levá-lo para casa, então Toa diz que simplesmente voou com ele até lá e revela suas asas no processo. Na manhã seguinte, Shintaro acorda pensando que foi o sonho molhado mais estranho até que de repente encontra Toa ao seu lado com as asas abertas. Quando a camiseta dela começa a escorregar divinamente, ele desvia o olhar e sugere sair para tomar café da manhã. Mais tarde na loja, Toa fica animada com um dos itens à venda, então Shintaro a esconde, antes que ela exponha suas asas. Quando voltam para casa, Toa pede desculpas por ter ficado muito animada, então Shintaro pergunta o que os anjos realmente fazem. Toa explica que eles transmitem a vontade de Deus aos humanos e lhes trazem felicidade. Shintaro pergunta o que isso envolve, mas Toa está tão perdida quanto ele, e é por isso que ela foi enviada à Terra para aprender sobre os humanos. Ela então dá uma mordida no pão e pergunta se pode comê-lo todos os dias, mas Shintaro percebe que está sem dinheiro para comprar comida todos os dias na loja de conveniência. Com isso, ele sugere ir às compras para ingredientes e suprimentos diários. Toa fica animada e abre suas asas novamente, e então toca Shintaro para ver se a febre dele passou. No entanto, Shintaro rapidamente se afasta antes de derramar um pouco de seu leite novamente. Mais tarde, eles chegam ao shopping e Toa corre animada. Eles vão para a seção de toalhas de banho e Shintaro luta para manter sua mente suja, de não devagar demais.
Eles continuam a procurar suprimentos e Towa vê uma caneca fofa que a lembra das guerras de gatos do outro dia. No entanto, ela se lembra de que Shintaro é pobre como um rato de igreja e altruisticamente a coloca de volta na prateleira. De repente, Towa começa a atrair atenção por causa de seu vestido elegante, então Shintaro sugere que ela vista roupas normais. Na loja, Towa se preocupa que está fazendo Shintaro gastar muito dinheiro, mas Shintaro diz que pode comprar algumas roupas casuais e pijamas. Quando ele diz para ela escolher o que quiser, uma senhora se aproxima e oferece ajuda. Towa, animada, confere a coleção de primavera, e quando sai para se trocar, a atendente da loja elogia Shintaro por ter conquistado uma namorada atraente. Ele não pode continuar escapando impune. Enquanto Towa se troca, ela começa a se perguntar o que pode fazer para retribuir a gentileza de Shintaro. Quando se lembra de sua missão na Terra, ela vai até Shintaro e promete trazer felicidade para a vida dele. Mas todos na loja acham que ela fez uma proposta. Quando terminam, Towa pergunta a Shintaro como ela está em sua nova roupa. Towa então percebe o quão incrivelmente linda ela está e sugere que eles tomem algo porque ele de repente ficou com sede. Quando voltam para casa, Towa diz a Shintaro o quanto se divertiu porque estava com ele. Então Shintaro se pergunta se ela tem mais charme do que ele. De repente, Towa nota a caneca da loja, então ela fica feliz e agradece a Shintaro, provando que ele também tem charme. No entanto, naquela noite, ele percebe que precisa de uma cama separada. Já era hora. Depois, Towa se lembra de quando chegou à Terra e ficou encantada ao ver tantos prédios altos e trens rápidos. Ela tinha lido sobre a Terra e como fazer amigos humanos como um anjo, mas logo percebeu que os livros não te preparam para a vida real. Enquanto procurava amigos humanos, ela ficou cansada e com sono. Após uma busca interminável por um lugar para ficar, decidiu descansar na varanda de Shintaro porque hotéis não existem no céu. Após sua narração, Shintaro diz que ficou feliz por ela ter escolhido a varanda dele. Towa serve a comida e pergunta se Shintaro gostaria de ser alimentado. Shintaro agradece, mas recusa a oferta. Ele então dá uma mordida, o que o faz perceber que tem vivido uma mentira sem sabor. Isso o faz elogiar a culinária de Towa, enquanto ela diz que aprendeu com o livro. Depois de provar vários pratos, Shintaro se lembra de sua promessa de fazê-lo feliz, então ele marca suas caixas de seleção e conclui que Towa é um pacote completo. Shintaro pergunta por que a vida de repente está sendo boa para ele, e Towa diz que é a única maneira de agradecê-lo, já que o seu homenzinho não funciona. Após o jantar, Shintaro mostra a Towa como usar a banheira e ela agradece. Logo depois, enquanto Towa toma banho, Shintaro fica na porta com a imaginação a mil. Para manter a sanidade, ele decide assistir TV, mas o corpo escultural de Towa está preso em sua mente. Shintaro se sente impotente e se pergunta se vai sobreviver estando tão perto de uma mulher. Nesse momento, ele se lembra de que precisa estudar. Depois de folhear algumas páginas, Shintaro decide ir ao banheiro. Ao abrir a porta do banheiro, ele tem um vislumbre do paraíso e de repente entra em pânico. Pedindo desculpas por invadir, Towa se oferece para fechar a cortina enquanto ele faz xixi. Mas Shintaro preferiria morrer a arriscar que seu mini magnum fosse visto. Mais tarde, enquanto Shintaro toma banho, Towa decide retribuir aparecendo para perguntar se ele precisa de uma massagem nas costas. Mais tarde naquela noite, Towa dormiu profundamente. No entanto, Shintaro lutou contra a frustração a noite toda. Na manhã seguinte, Shintaro acorda com olheiras e decide ir ao banheiro. Esquecendo que não mora mais sozinho, ele entra enquanto Towa se veste novamente e ambos ficam assustados. Logo depois, enquanto Shintaro escovava os dentes, ele pensou que era hora de estabelecer algumas regras básicas. No entanto, antes que ele pudesse terminar de planejar, Towa entrou para escovar e deu uma espiada no seu pequeno homem. Depois, Towa preparou um mini banquete e eles comeram juntos. Quando terminaram, Shintaro agradeceu pela comida e se preparou para ir à escola. Nesse momento, Towa percebe que ele é um estudante e apressadamente limpa tudo, esperando ir com ele. No entanto, Shintaro diz a ela que seria melhor ficar em casa. Ela então pede para ele ficar em casa com ela, mas ele diz que nem mesmo um slop top o faria ficar. Depois disso, Shintaro deixa algum dinheiro para ela e diz para ela se divertir até ele voltar à noite. No caminho para a escola, enquanto Shintaro lutava para manter os olhos abertos, Shuichi, seu amigo idiota, de repente lhe dá um despertar rude. Encarando Shuichi, Shintaro pergunta se ele tem desejo de morte. Enquanto eles discutiam, Satsumi juntou-se a eles e repreendeu Shuichi por seus maus modos. Depois disso, ela diz a Shintaro que ele parece uma merda, então Shuichi também dá uma olhada mais de perto em Towa. Preocupado, Shuichi pergunta a Shintaro se ele está possuído, e Shintaro se pergunta se anjos poderiam possuir pessoas. No caminho, enquanto Shintaro explica que não dormiu o suficiente porque esteve ocupado durante todo o fim de semana, Satsumi sugere que ele tire o dia de folga, mas ele diz que ficará bem. Ela então pergunta se ele ficará bem já que mora sozinho, mas Shuichi intervém, perguntando se ela se mudaria com ele se estivesse realmente preocupada. No entanto, Satsumi diz que amigos devem cuidar uns dos outros. Ouvindo isso, Shuichi pede que ela faça o mesmo por ele, já que ele tem mais jogo do que Shintaro. Shintaro então os provoca, dizendo que eles são como um casal cômico. Em resposta, Satsumi diz que preferiria se matricular em um convento do que ficar presa com um perdedor como Shuichi. De volta ao apartamento de Shintaro, Towa se ocupa desempenhando o papel de dona de casa em tempo integral. Depois de terminar de limpar, ela se refresca, desejando que Shintaro pudesse aparecer e levá-la para a Ilha do Êxtase.
Então, ocorreu-lhe que Shintaro não tinha nada para comer no almoço. De volta à escola, durante o almoço, Satsumi pergunta por que Shintaro está tomando suco de vegetais, e ele explica que comeu demais no café da manhã. Satsumi então diz que está preocupada que ele morra de desnutrição, no entanto, ele a assegura que há outras coisas que podem matar um homem mais rápido. Shuichi tenta dar sua opinião, mas é interrompido por Satsumi. Enquanto Shintaro ri de Shuichi, ele quase deixa escapar que tem um novo cozinheiro. No entanto, ele diz aos amigos que às vezes come no trabalho. Depois disso, Satsumi se oferece para fazer o almoço para ele, dizendo que tem mais do que o suficiente para compartilhar. Ao ouvir isso, Shuichi pergunta se ele também poderia receber um pouco, mas Satsumi diz que ele pode pedir isso à mãe dele. Enquanto isso acontecia, Shintaro olhou pela janela e avistou Towa com uma marmita. Ele de repente cobre a janela para impedir que seus amigos a vejam. Enquanto seus amigos se perguntam se ele está enlouquecendo, Shintaro sutilmente pede a Towa para encontrá-lo no telhado e sai correndo. Shuichi então diz que ele provavelmente foi encontrar uma garota e leva uma pancada na cabeça de Satsumi. Enquanto isso, um grupo de garotos viu Towa voando para o telhado e pensou que o estresse escolar estava deixando-os loucos. Ao chegar ao telhado, Shintaro se preocupa com Towa aparecendo em todas as notícias se as pessoas a virem voando. Arrependida de suas ações, Towa pediu desculpas, dizendo que veio porque estava preocupada que ele estivesse com fome. Depois disso, ela deixou cair a marmita e se virou para ir embora. No entanto, Shintaro pede desculpas por ter sido um idiota e diz para ela ficar e comer com ele. Enquanto comiam, Shintaro elogiou a comida dela e perguntou por que ela fez o mesmo prato do dia anterior. Towa responde e diz que fez isso porque quer vê-lo feliz. Enquanto isso acontecia, Satsumi se pergunta para onde Shintaro foi e se lembra de quando se perdeu e foi encontrada por Shintaro, que então a levou para casa. Ela estava apaixonada por ele desde então e tinha esquecido seu nome até encontrá-lo novamente 9 anos depois na escola. Satsumi de repente olha pela janela e vê Shintaro se esgueirando com Towa e conclui que Shuichi estava certo afinal. Enquanto isso, Shintaro diz a Towa para ir para casa e ela responde dizendo para ele voltar logo. Depois disso, Towa abriu suas asas e voou, chocando Satsumi. Mais tarde, quando Shintaro chega em casa, Towa o recebe e ele a agradece por ter trazido o almoço. Towa então pede desculpas por ter causado problemas a ele mais cedo naquele dia. Shintaro diz que ela não precisa, e nota que suas roupas estão bem dobradas, então ele pergunta a Towa como ela aprendeu a usar a máquina de lavar. Towa então disse que aprendeu com o livro que contou a ele. De repente, Shintaro nota sua roupa íntima entre as roupas dobradas e quase morre de vergonha, já que ele as havia escondido. Para reduzir o constrangimento, ele agradece por lavá-las e vê um urso costurado em sua roupa íntima. Towa explicou que fez isso para cobrir os buracos na cueca dele, acrescentando insulto à sua injúria. Depois de tentar manter a calma, Shintaro eventualmente diz a Towa para ficar longe de sua cueca. No entanto, Towa o entendeu mal e perguntou se ele queria um coelho em vez de um urso. Shintaro riu, perguntando se alguém poderia ser mais ingênuo. Enquanto isso, Satsumi não conseguia parar de pensar no que viu e questionava sua sanidade, já que pessoas normais não voam. Ela então culpa sua ilusão pelo choque de ver seu crush com alguém mais bonito. Nesse momento, ela percebe que Cupido deve ter aprontado com ela, e decide dizer a Shintaro que sua oferta de almoço ainda está de pé. De volta ao apartamento de Shintaro, ele se recusa a levar almoço para a escola, porque não sabe o que dizer aos amigos. Towa então pergunta se ele a odeia, já que também dormiu no chão na noite anterior. Shintaro diz a ela que sua vara de pescar não o deixa dormir, mas ela não estava acreditando. Para evitar mais drama, Shintaro pega a comida. Depois disso, Towa diz a ele que terá o jantar pronto antes de ele voltar, mas Shintaro diz que vai trabalhar depois da escola. Ao ouvir isso, Towa se oferece para ir com ele, mas Shintaro diz que o papel de dona de casa lhe cai melhor e que ele é o homem mais feliz do mundo por causa disso. Depois disso, Towa sai e corre para a escola, sentindo-se culpada por deixá-la assim. Durante o intervalo do almoço na escola, Shintaro se esgueira para evitar ser visto por seus amigos. No entanto, ele é pego por Shuichi, que o convida a se juntar a eles. Quando se sentaram juntos, Satsumi decidiu fazer a pergunta novamente, mas percebeu que Shintaro trouxe um almoço embalado desta vez. Shuichi também nota isso e diz que nunca pensou que veria esse dia. Em sua defesa, Shintaro diz que recebeu como presente de uma senhora idosa que ele ajudou no caminho para a escola, deixando seus amigos boquiabertos. Shintaro então abre a comida e encontra uma mensagem de amor endereçada a ele. Ele de repente devora a comida para evitar que seus amigos descubram. No entanto, Satsumi percebeu que algo estava estranho, já que a mãe dele não estava por perto para fazer tal comida. Depois disso, Shuichi se acomodou perto da comida de Satsumi enquanto ela ardia de raiva. Depois da escola, Shintaro vai para casa pensando em como a vida pode ser boa e complicada ao mesmo tempo. Enquanto pensa em como manter a verdadeira identidade de Towa escondida, ele perde o que restava de sua mente perturbada em público. De repente, ele é abordado por um psicólogo que o avisa que ele está prestes a ser atingido por uma enxurrada de problemas com garotas. Surpreso, Shintaro então pergunta se algum homem já esteve livre de problemas com garotas. O psicólogo então oferece vender-lhe um talismã para afastar os problemas iminentes, mas Shintaro foge antes que o psicólogo termine seu anúncio. No caminho, Shintaro pensou que o psicólogo estava certo sobre seus problemas com garotas. No entanto, ele disse a si mesmo que anjos não causam problemas.
Ao chegar ao trabalho, o chefe de Shintaro perguntou se ele estava se sentindo melhor e ele se desculpou por ter que sair do trabalho. Depois disso, seu chefe diz para ele ser gentil, já que ele vai trabalhar com uma garota recém-contratada. Curioso sobre como ela é, ele abre o vestiário e tem um vislumbre do fruto proibido de Izumi. Izumi rapidamente se cobre e lhe dá um lembrete alto para bater na porta da próxima vez. Pouco depois, enquanto Shintaro lavava a louça, as marcas das mãos de Izumi em seu rosto chamaram a atenção, mas tudo em que ele conseguia pensar eram problemas com garotas. Para sua surpresa, Izumi apareceu com uma bolsa de gelo para seu rosto, então ele a pegou e se desculpou. Izumi diz que está tudo bem e se culpa por ter deixado a porta destrancada. Depois disso, eles se apresentam e Shintaro tenta animá-la com uma piada sobre o nome dela, mas ela o corta e vai embora. No entanto, Shintaro ficou aliviado por não perder o emprego por causa dela. Depois, Shintaro não pôde deixar de ver através da roupa de Izumi, então tentou abrir o crânio para deixar isso sair. No entanto, isso traz de volta todos os seus problemas. Depois disso, seu chefe anuncia que ele e Izumi poderiam sair mais cedo. Como recompensa pelo trabalho, ele diz para pegarem um parfait da geladeira. Quando Izumi trouxe o parfait de cereja, isso lembrou Shintaro das roupas íntimas dela e ele lutou para manter a compostura. No entanto, ele se virou para Izumi e a encontrou mais vermelha do que molho de tomate. Shintaro pergunta se está tudo bem entre eles, dizendo que esvaziou o cérebro mais cedo. Isso enfurece Izumi, e uma mini nevasca começa na sala. Shintaro se perguntou se era o apocalipse, mas se distraiu ao notar Izumi tremendo. Ele então perguntou se ela estava bem, e ela de repente disse que era uma Yuki Onna. Enquanto isso, os clientes estavam congelando e pediram ao atendente se a temperatura poderia ser aumentada. No depósito, Shintaro fica atônito com a confissão de Izumi. No entanto, ele pensa que se anjos existem, outras criaturas estranhas devem existir também. Izumi percebeu o quão louca ela parecia e disse que era uma piada. No entanto, Shintaro diz que ela pode parar com a besteira, já que ele está familiarizado com o sobrenatural. Depois disso, ele diz a ela que precisam sair antes que ela transforme todos em picolés humanos. Izumi pegou os parfais e eles fugiram do local. Então a temperatura na loja estabilizou. Enquanto isso, no apartamento de Shintaro, Toa se ocupa lutando contra demônios invisíveis. Após a rodada final do seu jogo, ela percebeu que Shintaro estava atrasado. Ao mesmo tempo, Satsumi está estudando em casa e de repente decide comprar um sorvete na loja. No parque, quando Shintaro e Izumi terminam seus parfaits, Izumi pergunta como ele acredita nela, e ele diz que seu cérebro mal funciona perto de garotas bonitas. Ela pede a ele para manter seu segredo e explica que é uma questão de família. Depois disso, ela diz que tende a congelar as coisas sempre que fica chateada e por causa disso não tem amigos. Enquanto isso acontecia, Izumi ficou agitada novamente e começou a congelar as coisas, enquanto Shintaro tentava acalmá-la. Depois, ela chora e diz que é a primeira vez que alguém consegue alcançá-la. Ela então pergunta se eles poderiam ser amigos, e Shintaro concorda. Enquanto conversam, Shintaro vê uma pena caindo e deduz que Toa está por perto. Ele então olhou para cima e viu Toa voando. Enquanto Izumi se perguntava se estava sonhando, Satsumi se juntou a eles e também viu Toa voando. Depois disso, as garotas olham para Toa maravilhadas, enquanto Shintaro se pergunta se as coisas poderiam piorar. De repente, cada uma das garotas tinha muito a dizer a Shintaro enquanto ele ficava ouvindo sem entender nada. Eventualmente, ele as calou e perguntou por que Satsumi estava no parque naquela hora. Em resposta, ela disse que estava apenas dando uma volta e só então percebeu que não estava bem o suficiente para seu crush. Depois disso, Shintaro sugere que todos voltem para casa e finjam que nada aconteceu. No entanto, Satsumi diz que ele deve estar brincando. Enquanto Shintaro pensava em como sair da situação complicada, Izumi de repente se derrete por Toa e diz que anjos são seus personagens favoritos em animes e mangás. Sentindo-se cética, Satsumi perguntou a Toa se ela era realmente um anjo, e Toa disse que veio do céu para aprender sobre os humanos. Pouco depois, Shintaro narra como conheceu Toa e disse que manteve isso em segredo para evitar confusão. Satsumi então diz a ele que ninguém acreditaria na história se não a vissem voando. No entanto, ela estava incomodada que uma garota mais bonita morasse com seu crush. Em sua defesa, Shintaro diz que a acolheu apenas porque ela não tinha para onde ir. Apesar de ser uma ciumenta, o amor de Satsumi por Shintaro aumenta por causa disso. Depois ela perguntou se Toa fez o almoço dele e Shintaro confirmou seus medos. Enfrentando Izumi, Satsumi perguntou o que ela estava fazendo com um cara tão tarde. Surpreso, Shintaro pergunta como ela conhecia Izumi. Satsumi diz que Izumi é popular na escola por ser uma vadia fria. Ao ouvir isso, Izumi começou a vibrar e a temperatura começou a cair. Sentindo o desastre iminente, Shintaro explica que eles trabalham juntos, fazendo Satsumi considerar conseguir um emprego na loja também. Depois, Izumi pergunta a Shintaro se Satsumi e Toa são amigas. Em resposta, Shintaro diz que elas são amigas. Enquanto isso, Satsumi se perguntava como Shintaro e Izumi ficaram tão próximos. Depois disso, Toa pede desculpas por estragar a noite de Shintaro. Em resposta, ele diz que está tudo bem e pede desculpas por ter ficado fora até tarde também. Enquanto os observava jogar Casal do Ano, Satsumi ardia de ciúmes. Enquanto isso acontecia, Izumi de repente anuncia que é uma Yuki Onna, deixando seu público surpreso.
Para convencê-los, Izumi começou a fazer nevar novamente e o vento levantou sua saia. Quando Shintaro lhe diz para se acalmar, ela diz que está apenas se lembrando de como se sentiu quando ele espiou enquanto ela trocava de roupa. Satsumi e Towa olharam chocadas enquanto Shintaro tentava acalmar sua amiga lunática. Pouco depois, ela se acalma e diz que só revelou seu segredo porque Towa também revelou o dela. Encarando as outras garotas, Izumi diz que confia nelas porque são amigas de Shintaro. Não querendo ficar de fora, Satsumi avança e diz que molhou a cama até a 5ª série enquanto suas amigas olhavam incrédulas. Shintaro então diz que ela não precisava dizer isso. Depois disso, Izumi pergunta a Towa se suas asas poderiam ficar maiores e Towa abre suas asas para que elas vejam. Mais tarde, no apartamento de Shintaro, Shintaro desaba no chão e diz que está muito cansado. Enquanto Towa preparava o jantar, ela perguntou se Shintaro estava chateado com ela. Surpreso, Shintaro perguntou o que ela queria dizer e Towa diz que seu voo imprudente causou problemas para ele. Shintaro então diz a ela para manter as asas fora de vista para evitar mais problemas. Depois disso, Towa aponta que Izumi e Satsumi foram atraídas por Shintaro porque são legais como ele. No dia seguinte, Shintaro teve um pesadelo onde alguns oficiais do governo o prenderam por abrigar criaturas sobrenaturais. Ele de repente acorda e encontra Towa olhando para ele. Mais tarde, na escola, ele esbarra em Satsumi e pergunta por que ela tem olheiras pesadas como ele. Satsumi diz que não havia nada de errado, mas se preocupa com as outras garotas roubando o coração de Shintaro, já que eram mais bonitas do que ela. Enquanto caminhavam, Satsumi perguntou a Shintaro se ele estava namorando Towa ou Izumi. Ao ouvir isso, Shintaro se assusta e diz que acabou de conhecê-las. Shuichi então se junta a eles, perguntando quem era Towa. Imediatamente, Satsumi diz que ela é a prima distante de Shintaro, que acabou de se mudar para morar com ele e estraga a comida. Como o tolo glutão que era, Shuichi pergunta se ela poderia fazer um pouco para ele também. Satsumi responde dizendo que isso nunca vai acontecer, então Shuichi vai embora enquanto Shintaro agradece a Satsumi por apoiá-lo. Mais tarde naquele dia, Shintaro viu alguns caras chamarem Izumi para sair e serem ignorados. No entanto, quando ela viu Shintaro, ela se animou e foi ao encontro dele. Enquanto Shintaro se perguntava o que estava acontecendo, ela disse que estava esperando por ele, pois é isso que amigos fazem. Depois, Izumi sugere uma lista de atividades pesquisadas no Google para novos amigos. No entanto, Shintaro lembra de que eles têm um trabalho para fazer. Ele então sugere que caminhem juntos até o trabalho, mas Izumi insiste que tem que ser especial porque é a primeira vez que sai da escola com um rapaz. Então, decidiram caminhar juntos para casa em outra ocasião, quando estivessem livres. Enquanto isso, na casa de Shintaro, ela se pergunta onde Shintaro trabalha, e em desespero pede ajuda de um gato. Na loja onde Shintaro trabalhava, seu chefe perguntou se ele estava namorando Izumi. Surpreso com a pergunta, Shintaro diz que eles são apenas colegas de escola. Seu chefe então pergunta por que Izumi pediu para estar nos mesmos turnos que ele. Em resposta, Shintaro diz que eles são apenas amigos. Enquanto isso acontecia, uma colega de trabalho juntou-se a eles e disse que tentou ser amiga de Izumi, mas foi rejeitada. Mais tarde, Shintaro vai anotar os pedidos dos clientes e encontra Towa e Satsumi sentados juntos. Ele então pergunta como eles encontraram a loja e Towa explica que disse a um gato para trazê-la, mas se perdeu no meio do caminho. No entanto, Satsumi apareceu bem a tempo. Depois disso, Satsumi afirma que só queria um parfait. Em seguida, ele anotou os pedidos deles e foi embora. Um cliente chamou por um atendente e Towa se levantou para atendê-lo. Satsumi então diz para ela relaxar e deixar os atendentes fazerem seu trabalho. Logo depois, Izumi vê Towa e Satsumi e informa Shintaro que ele tem convidados. Isso chamou a atenção do chefe dela, então ele a chamou e pediu para ela pegar leve nos comprimidos da felicidade. Ao ouvir isso, Izumi se aproxima de Satsumi e diz que elas não podem ser amigas no trabalho. Depois que Shintaro diz que entendeu, Izumi sai antes que ele possa dizer mais alguma coisa. Enquanto isso, Satsumi decidiu passar pelo menu com Towa e perguntou se ela gostaria de pedir alguma comida. Towa então diz que já preparou o jantar, fazendo Satsumi perceber que não é material para a esposa. Depois, Izumi sentiu-se pressionada e foi se aliviar. Logo depois, Shintaro chega e encontra Towa atendendo os clientes. Ele de repente a puxa para uma conversa particular, onde diz para ela ficar em casa se quiser ajudar. Ela então pergunta se ele estava se esforçando tanto por causa dela. Em resposta, Shintaro diz que só precisava da experiência. Towa começa a se sentir como um peso morto, e Shintaro consegue encantá-la com palavras doces. Enquanto isso, seu chefe, que estava espiando enquanto eles conversavam, é abordado por Izumi. Ela então pediu que seus turnos fossem fixados sempre que Shintaro não estivesse trabalhando. Mais tarde, naquele dia, enquanto Shintaro e Towa preparavam o jantar, Towa anunciou que a comida estava pronta. Nesse momento, Shintaro diz a Towa que o fogão deve ser deixado na cozinha. No entanto, Towa disse que liberaria espaço mantê-lo perto de onde eles comiam. Curioso, Shintaro pergunta o que os anjos comem no céu, e Towa responde dizendo que comida quente cresce nas árvores no céu. Na casa de Satsumi, ela tenta descobrir quem tem mais chances com Shintaro. Ela então se lembra de Shintaro pedindo conselhos sobre coisas para comprar para Towa. Satsumi tinha atuado como conselheira amorosa, mesmo estando com ciúmes. Depois disso, ela se lembra de quando Shintaro revelou que seus pais vivem fora do país, mas ele escolheu ficar e viver sozinho por causa do apelo da vida de solteiro.
Enquanto ela se preocupava com Shintaro, também se preocupava se tinha chance de competir contra um anjo e uma mulher da neve. Logo depois, Satsumi se sente incomodada por seu crush falar sobre outra garota. Ela pensou que as coisas poderiam ter sido diferentes se tivesse agido antes. Sentindo-se deprimida, Satsumi desejou poder crescer chifres e presas para melhorar suas chances com Shintaro. A mãe de Satsumi notou seu abatimento e perguntou se ela estava tendo problemas com garotos. Em resposta, Satsumi perguntou se tinha algum ancestral sobrenatural, mas a resposta da mãe não a fez sentir-se melhor. Enquanto pensa em maneiras de fazer Shintaro se apaixonar por ela, sua mãe de repente a chama e entrega um bilhete que ganhou em um sorteio. Enquanto seu irmão gritava sobre ser a criança negligenciada, sua mãe então pediu a Satsumi para sair com suas amigas. Mas tudo o que ela conseguia pensar era nela, e Shintaro se divertindo. Ela agradeceu à mãe, ignorando o irmão tagarela. No dia seguinte na escola, enquanto Shuichi se gabava de sua conquista sem graça, Satsumi pensou em convidar Shintaro sozinha e ensaiou seu discurso com antecedência. No entanto, como não conseguiu se livrar de Shuichi, decidiu deixá-lo ir junto, mas ainda assim não conseguiu dizer as palavras. Nesse momento, percebeu o quanto era uma perdedora. Quando a escola fechou, Satsumi segurou o bilhete desejando que ele pudesse falar por ela. Felizmente, Shuichi pega o bilhete e lê seu conteúdo. Depois de confirmar que Shintaro não estava trabalhando naquele dia, ele sugeriu que fossem juntos. Enquanto Shuichi comemorava antecipadamente, um colega do clube veio lembrá-lo de que tinha um trabalho a fazer depois da escola. Desapontado, Shuichi fez um discurso de despedida e disse aos amigos para se divertirem na sua ausência. Em resposta, Satsumi agradeceu-lhe por se tornar útil pela primeira vez desde que o conheceu. No caminho, Shintaro decidiu fazer um desvio para a biblioteca. Quando chegaram, Satsumi antecipou um beijo na biblioteca, mas para sua decepção, Shintaro disse que ficou acordado a noite toda pesquisando criaturas míticas e precisava de livros sobre elas. Desapontada, Satsumi pergunta se criaturas míticas são sua especialidade agora, mas Shintaro diz que é apenas um aprendiz curioso. Depois disso, ela finge um sorriso e sugere alguns livros para se sentir menos desconfortável. Shintaro então a elogiou por ser prestativa, referindo-se à sua confissão no parque. Envergonhada, Satsumi diz para ele esquecer que ela disse aquilo. Depois de lerem os livros por um tempo, Shintaro diz que está muito cansado enquanto Satsumi finge que estava se divertindo. Depois disso, ela descobre algo novo sobre uma criatura mítica, e decide perguntar a Shintaro sobre isso. No entanto, Shintaro já estava no mundo dos sonhos. Satsumi então decidiu deixá-lo descansar, já que ele ficou acordado a noite toda. Depois disso, ela passou por um déjà vu, induzido por uma paixão, e confessou seus sentimentos ao rapaz adormecido. Depois de uma hora, eles se prepararam para sair, mas começou a chover. Shintaro pede desculpas por arruinar as esperanças românticas de Satsumi, mas ela minimiza, mentindo que também gostou da soneca. Depois, Shintaro sugere que ela leve o donut para o jantar, mas Satsumi de repente entra na chuva, insistindo que devem comer os donuts juntos. No caminho, uma criança passa apressadamente por eles e de repente tropeça, então Satsumi corre para ajudar. A criança então revela que seu guarda-chuva estava danificado, e ele precisava chegar à escola de reforço o mais rápido possível. Satsumi alegremente deu seu guarda-chuva para a criança para impressionar Shintaro. Depois, enquanto compartilhavam o guarda-chuva de Shintaro, ela pediu desculpas por ser tão generosa, mas Shintaro diz que ela é incrível. Shintaro então pergunta se ela quer ir buscar outro guarda-chuva, mas Satsumi pergunta se está tudo bem compartilhar o dele. Enquanto esperava a resposta de Shintaro, ela se culpou por ser covarde e mudou de ideia. No entanto, Shintaro diz que está tudo bem compartilhar, então eles vão pegar os donuts como planejado e comem juntos. No dia seguinte, Shintaro se lembra dos planos de sair com Izumi sempre que ambos estão de folga e a encontra esperando por ele depois da escola. Ele acenou para ela, preocupado que pudesse ter uma noite entediante. No entanto, no caminho, Izumi tinha muito a dizer sobre personagens de mangá e anime. Ela então pergunta se ele reconhece alguns personagens de anime, mas Shintaro diz que não é tão viciado em anime como ela. Quando Izumi perguntou o que fariam naquela noite, Shintaro parecia um peixe fora d'água. Enquanto caminhavam, passaram por alguns estudantes que ficaram surpresos ao descobrir que Izumi não era muda. Depois de um tempo, Izumi pediu a Shintaro para esperá-la e entrou em uma loja para comprar sorvete. Quando ela retorna, ela apresenta um a Shintaro. Enquanto eles desfrutam do sorvete juntos, Shintaro diz que faz tempo que não toma sorvete, enquanto Izumi diz que sente falta da sensação do sorvete na língua. Pouco depois, Shintaro descarta sua garrafa vazia e diz a Izumi para fazer o mesmo. No entanto, Izumi parecia bastante apegada à garrafa. Depois, Izumi disse que estava feliz por poderem passar tempo juntos, já que estava ansiosa por isso e não dormiu o suficiente porque era a primeira vez que saía com um rapaz. Depois, ela diz que também não conseguiu dormir na noite em que revelou seu segredo para ele, surpreendendo Shintaro. Em resposta, Shintaro diz que teve um sonho estranho com um capa naquela noite também. Logo após, Izumi agradeceu a Shintaro enquanto se despediam e disse que compraria o sorvete na próxima vez que saíssem juntos. Quando chega em casa, Izumi se despe e tira com a embalagem de sorvete que havia guardado como lembrança da primeira vez que saiu com Shintaro. Ao chegar em casa, Shintaro abre a porta e encontra Toa e sua irmã, Shui, vestidas de forma provocante. A irritada Shui de repente marcou Shintaro com a palma da mão e o chamou de idiota culto. Quando Toa tenta ajudar Shintaro a se levantar, a pequena pestinha se interpõe e diz que precisa levar Toa de volta para o céu.
Mais cedo naquele dia, enquanto Towa dobrava as roupas de Shintaro, ela ouviu um som na varanda e decidiu verificar. Ao chegar lá, ela avistou uma pena caindo e logo encontrou Shui deitada de bruços. Feliz por ver sua irmã, Shui abraçou Towa e chorou, dizendo que teve uma aterrissagem terrível. Depois disso, Towa perguntou se ela estava machucada e ofereceu-se para dar-lhe um banho. Depois de narrar como Shui aterrissou, Towa pede a Shui que se apresente. Após sua breve introdução, Shui se despede e diz a Towa que é hora de ir. Ela então de repente puxa Towa em direção à varanda, onde discutem se devem partir ou não. Towa então deu a Shui um pouco de leite para acalmar seus nervos agitados. Depois disso, enquanto Shui aprecia o leite, Shintaro a observa, perguntando-se por que ela o lembrava de Cupido. Em seguida, Towa pergunta a Shui por que ela veio à Terra, já que não era permitido para os anjos fazerem isso. Shui então disse que recebeu permissão de Deus porque estava muito preocupada com Towa. Towa lembra Shui que ela está na Terra há apenas uma semana, e pergunta como ela encontrou o caminho. Em resposta, Shui diz que simplesmente seguiu a aura de Towa e acabou na varanda. Depois disso, Shui pergunta a Towa por que ela escolheu viver em uma lata de lixo, e Towa diz que está apenas morando de favor com Shintaro. Shui então pergunta desdenhosamente quem e o que diabos ele era. Ao saber que Shintaro é um homem, Shui perde o controle dizendo que todos os homens são animais cultos, enquanto Towa tenta convencer Shui de que Shintaro é diferente. Depois, Towa oferece a Shui um pouco de comida para acalmá-la. No entanto, isso só a deixou louca, já que sua irmã agora era uma puxa-saco descarada que cozinha e limpa. Enfrentando Shintaro, Shui perde a calma e exige saber o que ele fez com Towa. Nesse momento, Shintaro encontra sua voz e pede desculpas por não se apresentar. Depois de se apresentar, Shui insistiu que ele era um tolo culto que mexeu com a cabeça da irmã e a fez sua escrava. Para se sentir melhor, Shui decide que tem que colocar Shintaro 6 pés abaixo da terra. No entanto, Towa diz que fez suas escolhas e repreende Shui por falar como um demônio. Depois, Shui pede desculpas e diz que vai enviar Shintaro para o criador dele. Towa então tenta o suborno com leite novamente, mas Shui logo a puxou em direção à varanda. No entanto, Towa recusa, dizendo que não podia abandonar sua missão e que era perigoso sair. Em resposta, Shui pergunta a Towa como ela pretende aprender sobre as pessoas se não sair. Depois disso, ela diz a Towa para pensar fora da caixinha de Shintaro e segui-la de volta ao paraíso. Encarando Shintaro, Shui pergunta a ele como se sente sobre Towa morar com ele. Em resposta, Shintaro diz que tem sido uma jornada acidentada, mas Towa tem sido uma adição interessante à sua vida, que de outra forma seria entediante. Enquanto Towa ficou vermelha com esse comentário, Shui se encolheu com a cena e decidiu tirar Towa de lá de qualquer maneira que pudesse. Depois disso, Shui pergunta a Towa por que ela estava disposta a jogar sua vida fora por causa de um mero mortal. Towa responde dizendo que Shintaro lhe deu um lugar para ficar e a faz feliz, apesar de ser um estranho. Ela então disse que queria ficar com Shintaro para fazê-lo feliz em troca. Quando Shui ouviu isso, ela começou a chorar e fugiu do local. Logo depois, Towa e Shintaro foram atrás dela, mas não conseguiram encontrá-la. Enquanto a procuravam, Towa revelou que os anjos se sentem melhor quando estão mais perto do céu, então decidiram verificar o telhado. No caminho, Towa pediu desculpas pelos comentários rudes de Shui, mas Shintaro desconsiderou, dizendo que faria o mesmo se estivesse no lugar dela. Quando chegaram ao telhado, encontraram Shui sentada sozinha, então Towa se aproximou dela e pediu desculpas por ser egoísta. Surpresa, Shui começou a chorar novamente, e disse à Towa que também estava arrependida. Depois, elas se abraçaram enquanto Shintaro apreciava a vista. Enquanto Shintaro pensava que Shui tinha um lado fofo, Shu lançou-lhe um olhar de lado malicioso, fazendo-o mudar de ideia. De repente, uma pérola no peito de Towa começou a brilhar, então Shintaro perguntou se ela estava prestes a explodir. Towa então explica que Shui está prestes a ser enviada de volta para o céu. Depois disso, Shui implora a Deus para lhe dar mais tempo, e pergunta a Towa se ela realmente quer ficar. Quando Towa diz que não vai embora, Shui encara Shintaro e diz para ele cuidar de Towa se quiser viver muito. Depois disso, Shui desaparece enquanto Towa e Shintaro observam. Enquanto examinava algumas plantas, Towa diz que Shui não estava totalmente errada, já que ela tinha que sair para aprender mais sobre os humanos. Shintaro concorda e diz que está apenas tentando mantê-la segura. Ele então sugere que eles façam caminhadas juntos após o jantar para ajudar Towa a se acostumar. Towa gostou da ideia e agradeceu a Shintaro por ser gentil. Alguns dias depois, durante a caminhada após o jantar, Shintaro explica como os semáforos ajudam a atravessar. No entanto, Towa entende mal a explicação dele. Ao chegar em casa, enquanto assistem Netflix e relaxam, Shintaro pensou em deixar Towa aprender a pegar ônibus e trens. No entanto, ele mudou de ideia pensando em tudo que poderia dar errado. Depois disso, Towa fez comentários sobre alguns sanduíches de frutas exibidos na TV. Então Shintaro disse que a loja estava a estimar apenas uma viagem de trem de distância se ela quisesse ir. Surpresa, Towa pergunta se os lugares mostrados na TV são reais. Em resposta, Towa diz que as lojas e os sanduíches de frutas são reais. Ele então perguntou se ela queria ir buscar alguns. Pouco depois, eles foram para a estação de trem onde Shintaro mostrou a Towa como embarcar em um trem. Depois de viajar no trem por um tempo, chegaram ao seu destino. Towa viu muitas pessoas pela primeira vez e tentou correr, mas Shintaro a parou e disse para ter cuidado. Depois disso, Towa agarra suas mãos para puxá-lo na direção das lojas, enquanto Shintaro se pergunta por que suas calças estão de repente molhadas. Quando chegaram às lojas, Towa ficou empolgada com os sanduíches de frutas, então compraram alguns e comeram juntos.
Vendo o quão animada ela estava, Shintaro se sentiu bem por tê-la trazido. Depois, eles exploraram a cidade e foram dar um passeio de barco cisne. Durante o passeio, encontraram alguns idosos que os chamaram de casal jovem. Towa então perguntou o que isso significava, mas Shintaro ignorou sua pergunta. Mais tarde, eles avistam uma loja de dango e Towa tenta agarrar Shintaro novamente, mas ele recusa, dizendo que demonstrações públicas de afeto não são a sua praia. Enquanto Towa se sentia envergonhada por ter ultrapassado os limites, uma mulher ao telefone esbarrou nela e seguiu sem se desculpar. Shintaro então tenta ser o homem. No entanto, Towa diz que ele não deveria, já que ela não se machucou. No caminho para casa, Towa agradece a Shintaro por proporcionar um bom momento. Ela então diz que ele poderia ter qualquer coisa que quisesse para o jantar se ele apenas pedisse. What do you mean by that? No entanto, Shintaro não percebeu a dica e sugeriu que pegassem algumas refeições de loja de conveniência. Ao chegar em casa, Towa corre à frente para fazer chá enquanto Shintaro a segue. Ao chegar à porta, ela encontra a tia de Shintaro, Mari, sentada e se pergunta quem é a garota desabrigada. Shintaro se juntou a ela e ficou surpreso ao ver Mari, que de repente pulou nele. Pouco depois, Maria estava devorando o jantar deles enquanto a dupla assistia maravilhada. Maria então se desculpa por não ter verificado como Shintaro estava, dizendo que tem estado ocupada com o trabalho. Shintaro responde, dizendo que ela sempre foi uma eremita e deveria sair mais. No entanto, Maria reclamou de não ter tempo suficiente. Nesse momento, ela engasgou com a comida e Towa deu-lhe um pouco de água. Depois disso, Shintaro apresenta Mari a Towa e diz que ela é dona do seu apartamento. Antes que ele pudesse terminar, Mari acrescentou que escreve mangá para viver enquanto fazia uma cena. Shintaro então perguntou se ela estava bêbada, mas Mari respondeu dizendo que não dormia há dias. Parecendo confusa, Towa pergunta o que é um manga, e Mari se pergunta se ela foi recém-colhida de uma caverna. No entanto, Shintaro mostra a ela um manga. Mari então percebe que o manga não é dela, então pergunta por que Shintaro não compra o trabalho dela. Em resposta, ele diz que o trabalho dela não lhe dá a emoção que ele precisa. Mari fica irritada e diz a Shintaro para esquecê-la. No entanto, ele acrescenta que tias razoáveis não terminam o jantar do sobrinho. Depois disso, ela pede desculpas e diz que esperou tanto tempo por ele para voltar. Shintaro perguntou por que ela não ligou, e ela explicou que teve que deixar o telefone em casa porque o editor dela instalou um rastreador GPS nele. Depois disso, Towa se oferece para cozinhar, mas Mari de repente anuncia que trouxe um bolo. Shintaro perguntou qual era a tal ocasião, e Mari disse que era seu aniversário, e como ninguém a parabenizou, ela veio comer o bolo com seu sobrinho favorito. Depois ela inundou a sala com suas lágrimas enquanto Shintaro a consolava. Pouco depois, a celebração interna começou, mas Mari não conseguia parar de chorar, então Towa ofereceu-lhe um lenço para limpar o rosto. Mari agradece a Towa por ser tão gentil. Nesse momento, ela pergunta a Shintaro quem ela é. Enquanto Shintaro tentava inventar uma mentira, Towa se apresentou e disse que Shintaro a ajudou de muitas maneiras. Com um sorriso tímido, Mari pergunta se o duo estava namorando, e Shintaro diz que são apenas colegas de classe. Quando ela o elogiou por ser um playboy, Shintaro acrescentou que estavam planejando um festival escolar. Encarando Towa, Mari pergunta se Shintaro está estudando na escola ou paquerando as garotas bonitas. Enquanto Towa se pergunta o que ela quis dizer, Shintaro diz a Mari para parar com as besteiras. No entanto, ela diz que precisa saber, já que é sua guardiã. Depois disso, Mari acusa Shintaro de ser ingrato, já que ela trocou suas fraldas e cuidou dele quando era mais novo. Ela então pergunta a Towa se ela gostaria de ver algumas fotos de infância de Towa. Neste momento, Shintaro protesta, mas Mari diz que ele não tem com o que se preocupar. Mais tarde, Towa sai para fazer chá enquanto Mari e Shintaro conversam sobre ela. Mari então pergunta se Shintaro acha que tem uma chance com Towa, mas ele diz que ela está enganada. Depois disso, Mari foi ao banheiro e perguntou por que havia 2 escovas no banheiro. Shintaro de repente diz que gosta de alternar suas escovas. Enquanto Mari usava o banheiro, sua imaginação correu solta, então ela de repente sai e diz a Shintaro para ficar longe de drogas e orgias. Depois de um tempo, Shintaro diz a Mari que ela já ficou tempo demais. Em resposta, ela diz que a família de Towa deve estar preocupada com ela, então sugere que eles caminhem para casa e depois passem em uma loja de conveniência. Shintaro concordou relutantemente enquanto Towa entrou em modo de pânico. No caminho, Towa pergunta a Shintaro qual é o plano, então ele diz para ela voar até a varanda quando se separarem. Logo depois, Towa agradece a Mari por caminhar com eles e sai correndo. No entanto, Mari a para e tenta falar bem de Shintaro. Depois que se separam, Towa voa para a varanda como planejado, enquanto Shintaro e Mari voltam para o apartamento. Shintaro então diz a Mari para ir embora, pois está ficando tarde. No entanto, ela se recusa, dizendo que planeja dormir lá. Shintaro insiste para que ela vá embora, mas Mari recusa, dizendo que terá que voltar ao trabalho se voltar para casa. Após um momento intenso de repreensão ao editor por ser um incômodo, Mari revelou que seu editor era o famoso Keita. Shintaro de repente se assusta, perguntando-se por que uma lenda estaria associada ao fracasso de sua tia. Isso fez Mari se entristecer e afundar em autopiedade. No entanto, Shintaro tentou dar-lhe um impulso de autoestima, mas Mari era um caso perdido. Depois, Mari concluiu que não iria para casa e pediu um cobertor. Parecendo derrotado, Shintaro olha para Towa pela janela e ela silenciosamente diz que ficará bem na varanda.
De repente, Shintaro ouviu alguém bater e se perguntou quem era. Quando ele vai verificar, Mari diz para ele não abrir. No entanto, Shintaro abre a porta e um sósia de Ryuki entra na sala. Ela então se aproxima de Mari e diz que ela não pode fugir para sempre. Apavorada, Mari pergunta a Keita como ela a encontrou, e Keita responde, dizendo que Mari não era tão esperta quanto pensa. Depois, Shintaro se apresenta como sobrinho de Mari, e agradece a Keita por cuidar de Mari. Keita então pede desculpas por manter Mari afastada de suas responsabilidades de guardiã. Depois disso, ela prometeu deixar Mari verificar como ele está com mais frequência. No entanto, Shintaro diz que não seria necessário. Depois disso, Keita deseja a Mari um feliz aniversário e diz que foi à casa dela com algumas bebidas e bolo para comemorar com ela, mas entrou em pânico quando viu que a casa estava vazia. Em seguida, Keita e Mari saem para começar sua mini festa. Depois disso, Shintaro pede desculpas a Towa por envolvê-la no drama familiar dele. No entanto, Towa disse que gostou de cada momento. Algum tempo depois, quando Shintaro sai do trabalho, no entanto, uma garota com aparência emo esbarra nele e pede ajuda para escapar de seus perseguidores. Então Shintaro a puxa e os dois fogem. Exaustos da perseguição, os perseguidores pararam e disseram que estavam apenas tentando devolver o livro dela. Logo depois, enquanto Shintaro tenta recuperar o fôlego, ele percebe Lilishka cheirando-o e de repente se afasta dela. Depois disso, Lilishka diz que ele cheira delicioso, e Shintaro diz que é porque trabalha em um restaurante. Ele então pergunta por que ela estava sendo perseguida. Em resposta, a idiota diz que não faz ideia, mas acha que devem ser caçadores de vampiros que a rastrearam por séculos. Chocado com suas afirmações, Shintaro se perguntou por que toda nova pessoa que ele conhece tem asas ou presas. Durante a apresentação de Lilishka, sua lente de contato caiu, então Shintaro percebeu que seus olhos não eram realmente vermelhos. No entanto, Lilishka reclamou de um olho latejante e tirou seu tapa-olho, revelando seu outro olho. Depois disso, ela afirma que seu olho vermelho era a prova de sua sede de sangue. Pouco depois, a outra lente de contato caiu e ela entrou em pânico dizendo que as lentes custavam muito. Shintaro percebeu que estava na rodovia Kon e desmascarou a mentira dela. Em sua defesa, Lilishka diz que é uma vampira de verdade que estava apenas trocando de pele. Então ocorreu a Shintaro que ele não era um imã de semi-humanos. Depois disso, Shintaro pergunta se Lilishka gostaria de ir à delegacia. No entanto, ela diz que conhece um lugar seguro e pede a Shintaro para acompanhá-la até lá. Depois, Shintaro acompanha Lilishka até o café onde ela trabalha. Ela então pede a Shintaro para esperar dentro para que ela possa retribuir a ajuda dele. Shintaro recusou a oferta e foi embora. Mais tarde naquele dia, Shintaro contatou-a sobre seu encontro com Lilishka. Towa achou legal, mas Shintaro discordou. Pouco depois de ambos irem dormir, Lilishka pousou na varanda. Shintaro acorda e sente uma presença atrás dele. Ao olhar, ele encontra Lilishka lambendo-o e grita com toda a força. Seu barulho acordou Towa, que viu Lilishka e assumiu que ela era uma visitante. No entanto, Shintaro diz que ela é a garota sobre quem ele falou. Depois disso, ele pergunta a Lilishka como ela o encontrou e ela diz que seguiu seu cheiro. Surpreso, Shintaro pergunta a Towa se ele fede e ela diz que ele cheira bem. Depois Lilishka diz que entrou pela varanda. Ao ouvir isso, Shintaro a chama de invasora e ameaça chamar a polícia. No entanto, Lilishka se recusa a sair a menos que possa lamber e cheirar Shintaro. Ao ouvir isso, Shintaro acha que ela é louca e pede para ela ir embora. No entanto, Towa achou legal conhecer um vampiro pela primeira vez. Shintaro então diz à Towa que Lilishka era apenas uma palhaça fantasiada. De repente, Lilishka bateu as asas e começou a voar. Shintaro então perde a cabeça sem saber no que acreditar. Ele então pergunta por que ela usou lentes de contato. Em resposta, Lilishka diz que vampiros japoneses não têm olhos vermelhos, o que ela gosta. Depois ela se apresenta para a dupla, mas Shintaro insiste que ela saia do apartamento dele. Lilishka se recusa, dizendo que não vai mordê-lo, já que é uma vampira com limites. Depois disso, ela diz que se treinou para beber outros fluidos vermelhos em vez de sangue. Surpreso ao ouvir isso, Shintaro verifica sua geladeira em busca de alguma bebida vermelha e oferece a Lilishka uma ameixa colhida em vez disso. Lilishka de repente pula em Shintaro implorando por uma mordida. Durante a noite, Lilishka incomoda Shintaro, mas ele recusa a mordida. Na manhã seguinte, quando acordaram, Lilishka não estava em lugar nenhum, então eles assumiram que ela tinha sido reduzida a cinzas pelos raios de sol. Durante o dia na escola, Shintaro se preocupou com Lilishka, perguntando-se se ela realmente se queimou em cinzas ou saiu do apartamento. Ele então decide procurá-la mais tarde no café onde ela trabalha. Enquanto isso acontecia, Satsumi se aproximou de Shintaro e disse que já tinha visto zumbis mais energéticos. Ela então comenta que os exames que se aproximam devem estar cobrando seu preço dele. Nesse momento, Shintaro percebeu que ainda era um estudante. Surpresa com a reação dele, Satsumi diz que o exame é daqui a uma semana. Enquanto isso, Shintaro se pergunta como Towa se tornou sua prioridade de vida. Mais tarde, durante o intervalo para o almoço, a caminho da loja da escola, Shuichi pede a Shintaro para lhe trazer um pudim. No caminho de volta, Shintaro decide comer antes de retornar e de repente é lambido na bochecha. Surpreso, ele encontra Lilishka ao seu lado e pergunta o que diabos ela está fazendo. Em seguida, ele pergunta por que ela está usando um uniforme escolar e Lilishka revela que também é uma estudante.
Depois disso, ela diz que apenas seguiu o cheiro dele e o encontrou, fazendo Shintaro se perguntar se ela é um cachorro. Shintaro então diz que pensou que ela tinha sido queimada pelo sol. Em resposta, Lilishka diz que não é uma caminhante noturna, mas que não gosta do sol. Depois de um tempo, Shintaro se lembra que Shuichi estava esperando por ele e sai de repente. Quando Shintaro se encontra com seus amigos, ele pergunta a Satsumi se ela conhece Lilishka. Após sua descrição, Satsumi diz que a viu por aí. No entanto, alguns outros estudantes intervieram e disseram que Lilishka era uma esquisita que afirmou ser uma vampira no seu primeiro dia de aula. Enquanto falavam sobre ela, Satsumi a viu espiando-os. Depois da escola, Shintaro decide ir para casa e contar a Towa que Lilishka está bem. No entanto, ele é parado por Satsumi, que se oferece para lhe dar suas anotações para ajudá-lo a se preparar para os próximos exames. Ela então sugeriu que fossem à biblioteca para que ele pudesse copiar as anotações. Enquanto Satsumi comemora sua coragem de perguntar, um morcego de repente traz uma carta convidando Shintaro. Ele de repente deixa Satsumi e segue o morcego. O morcego então o leva à sala de pesquisa do ocultismo, mas Shintaro se recusa a entrar. De repente, Lilishka abre a porta e o convida a entrar. No entanto, Shintaro diz para ela parar de enviar seu familiar pela escola. Ao entrar na sala, Lilishka faz várias ofertas para que Shintaro seja amigo dela. No entanto, Shintaro diz que isso não vai acontecer. Depois, ela acusa Shintaro de não querer ser visto com ela, e diz que sente que o destino os uniu. Ela então recorre a cheirar Shintaro à força, mas é interrompida por Satsumi e Izumi que entram de repente. Surpresas ao ver Lilishka voando, as garotas se encantam uma com a outra. No entanto, Satsumi ficou emburrada por ser tão comum e deixada de lado. Depois, Lilishka pediu desculpas por incomodar Shintaro e disse que estava apenas viciada no cheiro dele. Lilishka então usa uma carta de chantagem emocional e diz que gostaria de ser amiga de Shintaro. Comovido pela confissão dela, Shintaro então diz que ela pode vir quando quiser. Depois disso, Izumi diz que também gostaria de vir. No entanto, Shintaro diz que gostaria de perguntar a Towa primeiro. Algum tempo depois, no clube de pesquisa oculta, Shintaro diz que é um alívio que os exames tenham acabado. Izumi e Satsumi então lembram quando planejaram fazer um estudo em grupo para os exames, e Lilishka sugeriu que usassem a sala do clube em vez do apartamento de Shintaro. Depois, eles falaram sobre como usar a sala do clube ajudou na preparação para os exames. De repente, Lilishka espreita de um caixão e agradece a Satsumi pela ajuda durante os exames. Enquanto ela diz que não foi nada, Shintaro também a agradeceu, dizendo que teria reprovado se não fosse pela ajuda dela. Isso fez Satsumi corar, porque Shintaro a chamou pelo primeiro nome pela primeira vez. Depois disso, Satsumi aponta que a presença deles pode incomodar os outros membros do clube de ocultismo. Izumi então sugere que eles vão a algum lugar para comemorar a conclusão dos exames. Shintaro então pergunta se Lilishka vai se juntar a eles. Lilishka respondeu fazendo birra e explicando a origem do seu nome. No entanto, apenas Izumi pareceu entendê-la, então Shintaro pensou que era uma coisa de semi-humanos. Depois, quando se preparavam para sair, Shintaro perguntou a Lilishka quem eram os outros membros do clube. Ela então os apresentou a um esqueleto na sala, que ela afirmou ser outro membro do clube. Enquanto Lilishka diz que há mais um membro, Shintaro abre a porta para sair da sala, mas coincidentemente esbarra em Hisui, que então cai expondo suas coisas. Ele então se desculpou com ela, mas a chorona explodiu como um alarme de tornado. Logo depois, Lilishka apresentou Hisui como a terceira membro do clube do oculto, enquanto os outros se perguntavam por que ambos pareciam pequenos. Depois disso, Shintaro se apresentou, mas Hisui não estava com vontade de socializar. Lilishka então culpa sua reação por seu ódio aos humanos. Ao ouvir isso, Satsumi explicou a Hisui que eles já estavam de saída, então eles saíram. No entanto, Shintaro para perguntar se Lilishka gostaria de sair com eles. Depois de pensar um pouco, Lilishka decide que o clube pode ir para o inferno, surpreendendo Hisui e os outros. No entanto, no caminho, Lilishka explicou que os membros anteriores do clube se formaram e o clube precisava de novos membros. Ela então ofereceu as fichas de inscrição aos amigos, mas Shintaro disse que não estava interessado. Enquanto Izumi e Satsumi esperam para ouvir a resposta dele, Lilishka tenta persuadir Shintaro com os benefícios fracos de entrar no clube. Mas Shintaro recusa e pergunta a Hisui por que ela entrou no clube. Hisui de repente perdeu a capacidade de falar, fazendo Shintaro pensar que ela o odiava. Depois disso, Lilishka explicou que Hisui era uma rata de biblioteca que odiava estar perto de pessoas, então ela escolheu ler na sala do clube de ocultismo em vez da biblioteca. Em seguida, Izumi e Satsumi perguntaram a Shintaro para onde deveriam ir para a celebração deles. Enquanto ele pensava em uma resposta, a atenção deles foi atraída por um festival acontecendo nas proximidades. Enquanto exploram o terreno do festival, Urumi e Shintaro revelam que é a primeira vez que vão a um festival. Satsumi então perguntou a Hisui se ela já tinha ido a algum festival. Em resposta, Hisui diz que adora festivais de verão. Nesse momento, Shintaro percebe que Lilishka está desaparecida. No entanto, Lilishka de repente se junta a eles parecendo um palhaço de circo. Shintaro pergunta o que ela estava fazendo e ela diz que é sua maneira de se expressar. Depois disso, Lilishka diz que podia sentir pelo cheiro que Shintaro estava incomodado e pede para ele desabafar. Shintaro então diz que está preocupado que Hisui o odeie. Depois disso, Lilishka diz que é provável porque ele viu a calcinha dela quando ela caiu. Hisui então responde dizendo que não é nada disso, enquanto Shintaro também nega ter visto qualquer coisa.
Encarando Shintaro, Izumi diz que não é grande coisa e lembra-o de quando ele viu a dela também. Depois, Satsumi sugere que eles vão comer algo, e Izumi de repente agarra Shintaro e o puxa. Logo depois de desfrutarem de um sorvete juntos, as meninas foram buscar algumas batatas com manteiga enquanto Shintaro foi explorar por conta própria. Enquanto ele explorava algumas barracas de pepino, Hisui apareceu e ele perguntou se ela também queria pepinos. Hisui de repente fica atordoada novamente, então Shintaro compra 2 pepinos e dá um pra ela. Quando ele tenta ir embora, Hisui diz que ele a entendeu mal. Quando Shintaro pergunta o que ela quer dizer com isso, as outras garotas chegam e se juntam a eles. Pouco depois, quando decidiram ir pra casa, Lilisca ficou na beira de uma ponte e murmurou algumas palavras assustadoras. Depois disso, ela dá um passo pra fora da ponte e Shintaro tenta bancar o herói, mas cai no rio enquanto Lilisca bate suas asas. Enquanto as outras meninas entravam em pânico, Hisui mergulhou atrás dele e o tirou da água. Depois disso, Lilisca pediu desculpas por ter enlouquecido enquanto as outras meninas perguntavam se Shintaro estava bem. Em seguida, Hisui explica a Shintaro que ela acha difícil falar com meninos porque isso a deixa nervosa. Ao ouvir isso, Shintaro pede desculpas pelo mal-entendido e diz que está feliz por terem resolvido. No entanto, depois disso, um halo apareceu na cabeça de Hisui e uma concha em suas costas. Eles então perceberam que ela era uma capa. Depois disso, Lilisca diz que sabia o tempo todo, mas não podia revelar o segredo de uma amiga. Ela então revela que uma capa se transforma quando toca água após comer um pepino. Enquanto Shintaro se culpa, Urumi diz a Izui que seu segredo está seguro com o grupo, já que eles são um grupo de esquisitos. Depois, Shintaro convidou Towa para conhecer Hisui em outro dia. Shintaro diz que nunca viu Towa brava com nada. Quando ela diz que às vezes fica brava, Shintaro responde dizendo que está tudo bem gritar com ele se ela ficar brava por qualquer motivo. Depois disso, Shintaro perguntou por que ela não ficou brava quando uma senhora esbarrou nela no parque e ela disse que era porque não valia a pena. Isso faz Shintaro pensar que é uma coisa de anjo. No entanto, ele se lembra de Shui e muda de ideia. Enquanto Towa preparava a comida, ela decidiu dar a Shintaro uma prova, alimentando-o. No entanto, Shintaro não tinha tido nenhuma aula sobre romance em casa, então ele pegou a comida e comeu sozinho. Mais tarde, quando voltaram da escola, Izumi avistou um café recém-aberto e arrastou Shintaro para conferir, enquanto Satsumi o seguia. Pouco depois, Towa passa pelo café e vê Izumi tentando dar comida na boca de Shintaro, então ela fica irritada. Enquanto isso, Shintaro diz a Izumi que ele não é um bebê que precisa ser alimentado. Depois, Shintaro vai para casa com um bolo, mas encontra Towa emburrada. Ele então pergunta se ela está brava. Satsumi respondeu com uma cara franzida dizendo que não estava brava. Quando ele pergunta por que ela está tão vermelha no rosto, Towa muda de ideia e decide comer o bolo. Enquanto comiam, Shintaro anunciou que estaria de férias de verão a partir do dia seguinte. No entanto, ele estará fora trabalhando para continuar recebendo o salário. Towa então diz que está tudo bem, já que viver com ele foi divertido o suficiente. Na casa de Izumi, enquanto assistia TV, ela lembrou como arruinou seu primeiro esforço para fazer amigos, e concluiu que conhecer Shintaro foi sua maior conquista. Depois disso, ela decide convidá-lo para ver um filme com ela no dia seguinte. No dia seguinte, Izumi apareceu no restaurante e foi recebida por seu chefe, que ficou surpreso ao vê-la. No entanto, ela avistou Shintaro e de repente ignorou seu chefe. Para seu desespero, o resto do grupo estava no restaurante bebendo juntos. Depois que as meninas explicaram como chegaram à loja, Izumi as ignora e pergunta se Shintaro gostaria de ver um filme com ela. Infelizmente, ele recusa dizendo que vai trabalhar até tarde. Depois, o resto das meninas decidiu ir ver o filme juntas, enquanto Towa se perguntava o que significava ir ao cinema. Depois, enquanto iam ao cinema, as meninas responderam às perguntas de Towa enquanto Izumi emburrava. Pouco depois de chegarem ao cinema, pegaram pipoca e começaram o filme. Depois, enquanto as meninas falavam sobre o quanto gostaram do filme, Izumi não conseguia parar de pensar que elas arruinaram seu dia. Depois decidiram assistir ao filme com Shintaro na sala do clube. No caminho de volta, enquanto davam suas opiniões, Izumi mal podia esperar para ver Shintaro. Eventualmente, Izumi mostrou algum interesse na discussão delas e logo estava liderando a conversa. Depois disso, as meninas agradeceram a Izumi por levá-las ao cinema. Isso fez Izumi perceber que estava agindo de forma estranha o dia todo, então ela agradece às meninas por irem ao cinema com ela quando não são amigas. Isso surpreendeu as outras meninas e elas disseram a ela depois que todas eram amigas. Izumi então disse que pensou que estavam sendo amigáveis com ela por causa de Shintaro. Depois disso, Izumi disse que não pediu a nenhuma delas para ser sua amiga. No entanto, Satsumi diz que é possível construir amizade sem pedir. Depois, elas conseguiram convencer Izumi de que todas eram amigas, então ela saiu correndo, animada. Enquanto se perguntava o que significa ser amiga de muitas pessoas, Shintaro encontrou Izumi e perguntou sobre as outras. Em resposta, Izumi diz que ele acabou de ser promovido para a zona de melhores amigos, surpreendendo-o. Nesse momento, as outras garotas chegam e Shintaro vai encontrá-las como se nada tivesse acontecido. Mais tarde naquele dia, Shintaro e Towa se refrescaram na banheira porque o ar-condicionado estava com defeito. Towa então começa a flexionar as coxas enquanto se refresca. Para evitar uma batalha com seu mastro, Towa de repente saiu para tomar um pouco de ar fresco. Nesse momento, Lilisca chega na varanda dizendo que veio dar uma cheirada. No entanto, ela quase desmaiou com o cheiro do suor dele. Irmão, Depois, Lilisca deixa um convite para o acampamento de verão do clube de ocultismo.
No entanto, Shintaro recusa dizendo que eles não são membros. Após alguns minutos do drama de Lilishika, Shintaro concorda em ir se o lugar tiver um ar-condicionado funcionando. No dia seguinte, Shintaro e Towa chegam ao local se perguntando se estão no lugar certo. Depois disso, o pessoal de segurança os direcionou para um heliponto onde um helicóptero estava esperando. Depois, o helicóptero os levou para o local do acampamento. Quando pousaram, Hisui os recebeu enquanto eles surtavam por voar de helicóptero. Foi então que perceberam que Hisui era uma criança de fundo fiduciário. Em seguida, Hisui os conduziu a uma mansão onde foram recebidos por suas empregadas pessoais que se apresentaram. Depois, as criadas deram-lhes um tour pela mansão e chegaram a um lago onde as criadas contaram uma lenda sobre 2 amantes que morreram tentando trocar Shirikodama. Depois disso, disseram que há uma crença de que qualquer casal que professar seu amor junto ao lago estaria unido para sempre. Quando Shindoro perguntou o que significava Shirikodama, as criadas coraram e disseram que ele poderia encontrar o dele entre as pernas. Depois eles começaram o treinamento intensivo e Lilishika anunciou que não tinham nada planejado até depois do jantar. Para passar o tempo, as empregadas sugeriram que lutassem, mas nenhum deles estava interessado. Depois disso, uma das empregadas mostrou a Shintaro o quanto eles amam pepinos na família. Pouco depois, a empregada sugeriu que poderiam nadar em uma praia próxima e mostrou onde conseguir trajes de banho. Enquanto as garotas faziam suas escolhas, Shintaro percebeu que precisava sair, então ele se aproximou das empregadas e perguntou pela seção masculina. Surpresas ao descobrir que ele é um rapaz, todas as empregadas invadiram a sala para ficar perto dele. Depois, as empregadas pediram desculpas por não terem providenciado um traje de banho para ele, e ficaram surpresas ao descobrir que Hisui tinha um amigo homem. Eles então explicaram que Shui tem que ficar longe de rapazes para manter a tradição da família. Isso fez Shintaro se perguntar se estava seguro. No entanto, Towa chegou com seus trajes de banho, o que deu a Shintaro algumas opções de onde olhar. Depois disso, as outras garotas chegaram enquanto Shintaro lutava para evitar que seu nariz sangrasse. Depois, Lilishika assusta Shintaro com seu traje de ninja. Ela então diz a ele que vampiros não se dão bem com o sol da praia. Hisui então agarra Shintaro enquanto eles correm em direção ao mar e jogam vôlei. Logo depois, enquanto se deliciavam com um churrasco, Shintaro ofereceu a Hisui um milho assado e tentou conversar com ela. No entanto, Hisui foge antes de inundar a praia com sucos. Depois disso, Shintaro e Towa brincaram de casal do Havaí enquanto os outros construíam castelos de areia. Mais tarde, as empregadas anunciaram que poderiam se lavar na fonte termal antes do jantar e pediram desculpas a Shintaro, já que era um mundo só de mulheres por lá. Enquanto Shintaro se limpava, Lilishika de repente se juntou a ele para mostrar seu maiô. Enquanto Shintaro se perguntava qual era o plano dela, Lilishika voou, dando-lhes uma visão de seus bolinhos de arroz. Nas fontes termais, Hisui disse que gostaria que Shintaro pudesse se juntar a elas, fazendo as outras garotas surtarem. Logo depois, quando as garotas comparam seus atributos, Hisui pega Satsumi olhando para suas laranjas e pergunta se ela quer brincar com elas. Em resposta, Satsumi diz que não está interessada nesse tipo de coisa, enquanto Lilishika diz a Hisui que os jovens vão crescer. Hizumi fica chateada por causa da resposta de Satsumi e começa a nevar. No entanto, as garotas a acalmaram para evitar que nevasse no verão. Enquanto Shintaro se afogava no tédio, as criadas de repente se aproximaram dele e disseram que o estavam liberando, já que Hisui estava se divertindo tanto. No entanto, elas mostraram o que fariam com o pepino dele se ele ficasse ativo. Após o jantar, eles jogaram cartas por um tempo e foram dormir. No entanto, Shintaro não conseguia dormir, então decidiu ir ao banho. Shintaro caminhou até a fonte, balançando sua salsicha livremente, mas ficou chocado ao encontrar Hisui sozinho no banho. Quando ele tentou sair, Hisui pediu para ele ficar. Após um silêncio constrangedor, ela agradeceu a ele por ter vindo ao acampamento. Ela então o elogiou por ser um imã para as mulheres. Quando Shintaro pergunta por que ela frequenta a escola deles, Hisui diz que teve um oráculo de seu terapeuta que lhe disse para se colocar em um ambiente com homens. Depois disso, Hisui diz que fazer amigos foi a melhor coisa que aconteceu com ela. Sentindo-se bem, Shintaro voltou para o seu quarto, mas foi interceptado pelas empregadas, que então o forçaram a lutar com elas por quebrar sua palavra. Após sua sessão com as empregadas, Shintaro voltou para o seu quarto exausto. Enquanto tentava relaxar, Lilishika apareceu em seu quarto e disse que era hora de invocar o diabo, o que surpreendeu Shintaro. Pouco depois, todos estavam acordados e se perguntando que negócios tinham com o diabo. No entanto, Lilishika diz que é uma parte importante do acampamento. Hisui pergunta se ela sabe como se faz, mas Lilishika diz que tem um manual para isso, e já tentou uma vez com Hisui, mas não funcionou. Enquanto Shintaro ficou aliviado por não ver nenhum diabo, as outras garotas acharam que valia a pena tentar. Depois disso, Lilishika explica como deve ser feito e diz que não tem ideia do que aparecerá depois. Hisui então pergunta se eles não vão derramar sangue para fazer funcionar. Em resposta, Lilishika diz que eles sacrificariam um inimigo virgem antes de cantar. Towa aponta que fazer isso era cruel, e Lilishika diz que vão usar um biscoito em forma de galinha em vez disso. Lilishika quebra o biscoito e pede que eles cantem voltados para o leste. Depois que eles cantaram, um redemoinho estranho apareceu e desapareceu, deixando Shui para trás. Depois de um tempo, ela desapareceu. Lilishika então desmaiou por invocar um anjo em vez de um demônio, enquanto Shintaro perguntou a Towa se ela estava bem. Quando perguntaram por que Shui desapareceu, Lilishika disse que é porque já havia um anjo presente. Ao ouvir isso, Towa pediu desculpas por ter estragado a invocação. No entanto, Lilishika disse que é bom saber que a invocação funciona. Depois, Hisui ficou com vontade de fazer mais invocações, o que fez Lilishika perguntar se ela se juntaria ao clube.
Hisui então disse que talvez se juntasse se eles fizessem coisas mais divertidas. Enquanto as meninas ficaram animadas com a invocação, Shintaro e Satsumi assistiram sem se impressionar. Depois, Hisui sugeriu que fizessem algo divertido, como soltar fogos de artifício. Quando Towa pergunta o que são fogos de artifício, Izumi explica para ela. Depois disso, Shintaro perguntou como eles pretendiam conseguir fogos de artifício. Nesse momento, as empregadas abriram uma sala cheia de fogos de artifício. Pouco depois, eles estavam iluminando o céu com fogos de artifício. Shintaro então mostrou a Towa como acender os fogos de artifício. Depois disso, ela pergunta se vai explodir e Shintaro a tranquiliza. Quando finalmente pegou o jeito, Towa achou os fogos de artifício bonitos. Em seguida, Izumi e Satsumi chamaram Shintaro para acender os fogos de artifício delas. Ao chegar lá, ele fez um comentário sobre o romance entre a dupla. Enquanto Shintaro acendia os fogos de artifício deles, Satsumi pensava sobre seu relacionamento com Shintaro. Depois disso, o grupo de amigos se divertiu muito brincando com os fogos de artifício. No dia seguinte, quando foram ver a Tokyo Skytree, Shintaro perguntou por que Towa estava tão animada, e ela disse que era porque passaria o dia com ele. Quando chegaram, Shintaro disse a Towa que ela poderia assistir a muitos programas de TV por causa da Skytree. Towa então promete apreciar o Skytree, divertindo Towa. Logo depois, quando foram visitar o observatório, Towa disse que era semelhante a outros lugares que eles já tinham visitado. Shintaro então avista uma roupa tradicional japonesa e pergunta se ela gostaria de experimentá-la. Depois, Towa perguntou a Shintaro como ela estava, e ele disse que ela estava bonita. Enquanto passeavam juntos, alguns observadores elogiaram Towa, enquanto Shintaro se perguntava por que de repente se sentia orgulhoso de si mesmo. Mais tarde, ambos foram conferir a galeria de observação, mas foram informados de que a galeria estava fechada para o dia. Depois disso, Towa perguntou se ia custar muito para visitar a galeria, e Shintaro respondeu dizendo que não importa. No entanto, os instintos de economia doméstica de Towa entraram em ação e ela tentou tirar a roupa para recuperar o dinheiro. No entanto, Shintaro diz para ela não fazer isso, pois ele realmente quer fazê-la feliz. Pouco depois, eles pegaram um elevador para o deck do observatório, onde puderam ver a cidade em plena vista. Enquanto apreciavam a vista, Shintaro ficou surpreso ao descobrir que Towa tem uma visão muito boa. Enquanto exploravam o deck, avistaram algumas pessoas com medo de altura, e Shintaro explica que é normal, já que humanos podem morrer de uma queda muito alta. Ao ouvir isso, Towa entrou em pânico dizendo que Shintaro não estava seguro. No entanto, ele diz que tem certeza de que ela o salvará se ele cair. Depois de um tempo, Towa pergunta por que muitas pessoas estão carregando bolsas pesadas, e Shintaro explica que muitas pessoas estão chegando para passar as férias de verão com suas famílias. Towa então pergunta a Shintaro se ele sente falta da família dele. Em resposta, ele diz que todos estão no exterior. Shintaro perguntou a Towa se ela também sentia falta da família no céu. Towa então diz que adoraria vê-los, mesmo que não se sinta solitária. Depois, Towa sugere que voltem, já que está começando a flutuar por causa das sandálias dolorosas que estava usando. Mais tarde, enquanto exploravam outras partes da cidade, Shintaro e Towa se separaram na multidão. Depois de um tempo, Shintaro encontra Towa novamente e sugere que se segurem para ficarem juntos. Eles então decidiram pegar algumas refeições no caminho de volta para casa. No entanto, Towa diz que se divertiu tanto que não sente vontade de voltar. Shintaro então diz a ela que as férias de verão estavam apenas começando e que eles tinham mais tempo para passear. Depois disso, ela apresentou uma lembrança para ela e ela agradeceu. Para retribuir, ela pediu a Shintaro que a seguisse. Quando chegaram a uma área isolada, ela pediu que ele fechasse os olhos. Pensando que ia receber beijos, Shintaro abriu os olhos e de repente se viu a muitos quilômetros acima do chão. Enquanto Shintaro tinha uma vista magnífica da cidade, Towa agradeceu por tê-la acolhido e mostrado o mundo dos humanos. Depois disso, eles decidiram voltar para casa. Você é do time Vampiros ou do time Anjos? Deixe-nos saber na seção de comentários. E se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo aqui. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.